Apareceu para vocês que está gravando ou não? Sim. Ok, ótimo. Apareceu. Pessoal, então, deixa eu me apresentar novamente, porque já entraram vários alunos depois. Bom, vocês já viram aí, meu nome é Alessandra, faz 19 anos que eu estou na área da educação. Eu sou coordenadora de uma escola estadual, uma escola de ensino integral, cuido da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, trabalho na Unijales e dou aula na Wizard, tá? Então, amo o que faço, adoro tudo, especialmente a língua espanhola. Então, vamos compartilhar aqui, vamos ver se hoje vai funcionar tudo. Tananã. Termos textuais aqui. Foi? Foi. Sim, foi. Ótimo. Bom, eu vou desligar aqui, porque senão trava. Mas vamos lá. Bom, como, né, vocês sabem, nós vamos trabalhar com a língua espanhola, já travou, mas vamos tentar. Ok. ¿Puedo hablar en español o no? Acho que eu vou falar português, né? Porque vou falar em português. Aí vai chegar uns textos que eles são só em espanhol. Aí eu vou falar em espanhol para vocês, aí depois nós vamos fazer algumas traduções, lembrando que a gente só traduz aquilo que realmente a gente não conhece, tá bom? Bueno, la población hispanohablante representa uno de los segmentos de mayor crecimiento en el mundo. Lo que está ocurriendo com a língua espanhola? Está aumentando a cada vez. Mentira, vou falar em português, só uma broma para vocês. Gente, a prova de língua espanhola, vocês sabem, no Enem, são 5 questões, assim como a de inglês, né? E são textos para interpretação. A língua espanhola tem como idioma oficial, ela é idioma oficial em 21 países. Ela é, aqui nós temos, né, o maior número de falantes em espanhol, depois do inglês e depois do mandarim. Só que a expectativa aí, né, dos estudiosos é que em 2050 haverá mais de 530 milhões de pessoas falando a língua espanhola. Então, a tendência dela é só crescer. Bom, vou começar com vocês por algumas expressões. Essas expressões que nós vamos ver são expressões que caem muito em vestibular, em Enem, e às vezes, geralmente essas palavras traduzidas separadamente, elas não têm o mesmo significado de uma expressão. Então, vocês vão ver aí que muitas expressões nos levam para algum caminho, mas na verdade elas têm outro significado. Então, vamos lá, ó. Olha essa. Estar hecho um arre. Na verdade, vai ter imagens que vão direcionar vocês para o caminho correto, vai ter imagens que são meio enganosas. O que vocês acham que essa expressão estar hecho um arre significa? Podem analisar, quem sabe aí espanhol, mesmo que conheça uma palavrinha aí, enfim, o que vocês acham? Tem alguma ideia? Foi embora todo mundo? Sei não, pronto. Nadinha? Assim, a gente julga que pelo emoji vai ser bravo, talvez. Ok, já é alguma coisa. Lembrando que tem imagens que vão né, estar fáceis assim, e tem imagem que vai ter a ver com o que está escrito, porém não necessariamente vai ser correta. Tem algumas aí que são enganosas. Então, olha só. Vou traduzir ao pé da letra, embora a letra não tenha pé. Estar hecho um arri. Arri, em português, é pimenta, tá? Então, estar é o verbo estar mesmo. Hecho é feito. Então, estar feito uma pimenta. Seria se nós fôssemos traduzir essa expressão aí exatamente desse jeitinho, ok? Mas olha lá. Na verdade, pimenta, né, vermelhinha, nos lembra quando a gente fica com raiva. Então, olha lá, a tradução dessa expressão é:
Estar com muita raiva. Arri, como eu já havia dito, significa pimenta, que é um fruto geralmente da cor vermelha. Então, vocês sabem que essas expressões nos enganam muito em diversas provas, né? Independente de qual seja, a gente sempre cai em algumas bromas. Broma em espanhol, para quem não sabe, é uma piadinha, uma pegadinha. Então vamos lá, mas eu quero que vocês participem. Olha lá. Estar a dos belas. Por que belas? Para quem não é da língua espanhola, não existe som de V em espanhol, tá? Então o V a gente lê com o som de B. Então, estar a dos belas. Olhando a imagem, olhando a frase, o que vocês acham que pode ser essa expressão? Estar sem dinheiro? Muito bem. Mais alguém? Alguma outra colocação? Na verdade, você falou essa pela imagem, né? Ou você conhece? Não, foi pela imagem. Ok. Ó, então vamos lá, vamos traduzir a frase. Está. Oi? Peraí. Estar seria estar a duas velas, então seria estar duas velas. Estar Isso, duas velas. exatamente. A tradução, né, da frase mesmo em si seria estar a duas velas, porque belas é vela mesmo, duas, então estar a duas velas. Só que por ser uma expressão, vocês sabem que a gente não traduz exatamente, então realmente, nossa primeira colega aí que eu não consegui ver o nome, acertou, estar duro, estar sem dinheiro, né? Aí, olha lá, nós temos aí, ó, estar a dos belas é uma expressão que, se traduzida literalmente, estar entre duas velas, né? Estar, no entanto, enquanto expressão idiomática, é estar duro, estar liso, estar literalmente sem dinheiro. Então, essa imagem aí nos levou para o caminho correto. Vamos lá, mais uma. Em menos que canta um gaio. Lembrando que esse LL, na Espanha, o espanhol que eu falo, gente, é o da Espanha, tá? Então, o LL, ele tem som de A. Então, eu falo gaio, como se fosse um I. Se fosse na Argentina, é um som de já. Então, eles falariam gádio, né? Então, vocês sabem que vai variar o sotaque aí, a pronúncia, de acordo com a região que a pessoa fala, ok? En e un. Vocês observaram que a terminação é N. Em espanhol, não existe palavras terminadas com M. Todas as palavras são terminadas com N, ok? E o que vocês acham que significa essa expressão? Pode chutar. Sei lá, estaria a menos que o galo cante. Legal, uma boa. O que mais? Gente, deixa eu só fazer uma pergunta. Tá gravando? Porque não aparece para mim. Se parar de gravar, eu preciso. Sim, tá gravando. Ok. Se parar, por favor, me avisa, tá? E aí, mais alguma hipótese aí? Ó, vou traduzir. Aí é isso mesmo. Em menos que canta um gaio, traduzindo a frase seria: em menos que um galo, né? Porque aí a gente inverte, em menos que um galo canta ou em menos que canta um galo. Mas aí, se nós formos realmente a tradução, olha lá, em um piscar de olhos. Essa realmente nos engana, porque olho é orro, né? E aí, gaio. Então, vocês viram que essa expressão realmente nos pegaria em uma prova. Essa expressão ela é utilizada, né, para fazer referência a algo que acontece repentinamente, igual na língua portuguesa, rapidamente, em um piscar de olhos. Pessoal, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo entender? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. Nós vamos ver algumas expressões, que é o que eu disse. Depois nós vamos entrar em pequenos textos do Enem mesmo, e aí eu vou fazer leitura para vocês. E nessas interpretações, eu já vou aproveitar e trabalhar algumas regrinhas da língua espanhola, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar.
Aí vamos lá, ó. Mais uma. De tal palo, tal astilla. Alguém já ouviu essa? Inclusive, essa expressão, ela vai ser o título de um texto que nós vamos ver lá na frente, que já caiu no Enem. Então, olha só, o que vocês olhando a frase, olhando a imagem, lembrando que nem sempre a imagem vai ser Seria tal certinha. pai, tal filho? Quem falou? Gabriel? Sim, seria tal pai, tal Ok. filho. Muito bem, A Gabriel, mas tradução seria tal pau, tal madeira ou tal árvore? isso, ó, a tradução é palo, é pau. Astia é madeira, lasca de madeira, esses pedacinhos aí de madeira, sabe? Então seria de tal pau, tal madeira, tal lasquinha de madeira. Então a tradução mesmo seria isso. Mais alguma tentativa? Gabriel, você ganhou uma estrelinha, olha lá. Tal pai, tal filho. Tá? Então, olha lá, né? Palo, como eu já havia dito, significa pau e astia lasca, né? Lasquinha da madeira, lá, pedacinho da madeira, tá? Mas quando se junta para uma expressão idiomática, não tem nada a ver. É a mesma coisa, uma palavra que pega muito, né? Brasileiro, embaraçado. Aqui para nós é uma pessoa meio perdida, né? Espanha, embaraçada é uma pessoa grávida. Então, essas palavrinhas, esses falsos cognatas aí nos pegam bastante. Mais uma expressão. Andar-se por las ramas. Eu não sei, o pessoal de espanhol, obviamente, já ouviu falar, olha lá, andar-se. Em espanhol, todos os verbos que precisam de um complemento, o se aí no caso, né? E o verbo estiver no infinitivo, olha lá, andar. Aí ele precisa do complemento se. O complemento vem no final do verbo sem hífen, tá? Então, todas as vezes que o verbo estiver no infinitivo, se estiver no gerúndio também, o complemento desse verbo vai vir no final sem hífen, ok? Essa é uma regrinha da língua espanhola. Então, olha lá. Andar-se por las ramas. Alguém quer chutar um palpite? Andar pelo mau caminho seria porque é andar pelos galhos. E galhos, pela lógica, seria frágil. Andar pelo mau caminho, ir para o mau caminho, uma coisa assim. Ok, pode ser. Mais algum? Deixa eu ligar aqui para ver se não vai travar. Acho que não vai, não. Vamos ver. Bom, se travar, eu desligo. Mais alguma, gente? Alguma tentativa? Andar por caminhos tortos. Legal, boa também. Olha, traduzindo a frase, é andar-se. Para nós aqui seria, né, se andar, mas só andar ficaria, porque andar para a gente não tem esse complemento aí. Andar pelas ramas, ramificações, né? Então, ramas são galhos, ramo também pode ser, enfim. Então, a tradução seria essa. Mas vamos lá. Aí, travou. Não posso mexer aqui que trava. Pronto, foi. Olha lá. Então, andar sem las ramas é dar voltas, enrolar. Como eu havia dito, rama significa rama, obviamente, de árvore, né? Então, em muitas árvores, os ramos acabam crescendo tanto que se distanciam do tronco principal. Então, por isso que significa dar voltas, enrolar, que a pessoa, vamos dizer assim, faz de conta que o tronco é um problema. E essa pessoa anda nas ramas toda para fugir do problema. Então, ela estaria enrolando, tá? Então, mais uma aí que com certeza nos pegaria. Agora, olha lá. Estar em la edad del pavo. O que vocês me falam dessa? Olha a imagem, olhem a frase. Alguma sugestão?
Ah, poderia ser. Eu não sei o que é pavo, mas pela imagem estar na adolescência. Legal, muito bem. Tipo, quando os pais falam que, tipo, não tá na adolescência, tá na aborrecência. Isso, a fase da aborrecência, né? Muito bem. Mais alguma? Ó, gente, esse dele aí, dele, significa dor, tá? Então, ele indica que a palavra é masculina. Ah, tá, e voltando lá, o lá é dá. Todas as vezes que tiver o lá, a palavra é feminina. Quando tiver ele, provavelmente, se nem lembro se já apareceu, mas vai aparecer novamente, é que a palavra é masculina. Então, olha lá. Estar na aborrecência, muito bem, você acertou. Pabo, eu não fiz a tradução. Pabo é pavão. Então, voltando aqui, ó. Estar em la idade del pavo seria estar na idade do pavão. Por que que eles fazem essa ligação lá em pabo, em relação à aborrecência? Porque o pavão, geralmente, ele quer impor, né? Quando ele abre lá as penas do rabo dele e tal. E é como o adolescente é visto, que ele sempre quer impor o que ele quer. Muitas vezes ele não quer acatar o que os pais dizem. Então, é essa assimilação aí para eles chegarem nessa expressão aí, ok? Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida? Parece que eu tô aqui sozinha. Vamos para a Não, tá próxima. tranquilo. Ótimo. Olha que gracinha é essa. Ser pão comido. Pela essa expressão aí, o que vocês acham? Pela expressão, pela imagem, lembrando que às vezes a imagem nos engana. O que vocês acham que pode ser? A única coisa que vem na minha cabeça é ser pão duro, alguma coisa assim. Ah, legal. Pode ser. O que mais, gente? Só? Olha só, essa imagem é totalmente enganosa para nós. Então, olha lá, ser pão comido. Vamos lá. Aí a tradução seria, né, ser pão comido. Mas a expressão não é isso. Olha lá, é ser fácil. Quando a gente consegue alguma coisa fácil, ou uma pessoa que é fácil, aí nós usamos a expressão ser pão comido, ok? Vocês são pão comido? Não. Muito bem. Então vamos lá. Olha lá. Estar hecho polvo. O que vocês acham? Hecho é feito e polvo é pó. Então, estar feito pó, se nós fôssemos traduzir a frase em si. Estar sobrecarregado? Estar Boa, cansado, muito cansado, boa tipo só o pó também. da rabiola. Muito bem. Estar esgotado. Ótimo. Estar um prego. Muito bem. Então, olha só, essa daí vocês chegaram lá, olha lá. Estar muito cansado, né? Aí, se nós fôssemos traduzir, estar só o pó, né? Estar reduzido a pó. Então, é realmente isso, estar muito cansado, estar carregado, né? Na verdade, sobrecarregado. Vamos lá. No dar pie com bola. Ah, ser perna de pau. Pode ser. O que mais? Algo mais? Vamos, gente, usa a criatividade de vocês. Então, olha só. No dar pie com bola. Não dar uma dentro.
Então, no dar pé com bola. Se a gente fosse traduzir, né? Não dar pé com bola. Lembrando que bola em espanhol a gente também conhece como pelota, que é como falado na Espanha, tá? Essa expressão aí é uma das mais utilizadas lá na Espanha. E ela sempre está presente em provas. Acabando as expressões, tá, gente? Calma aí. Então, olha só. Olha essa. No tener abuela. Pela imagem, acho que vocês já sabem o que é abuela. O que vocês acham que seria essa expressão? Que as avós não são eternas? Boa, muito bem. Do, vocês sabem que é a negação, né? Não. Tener é o verbo ter e abuela, avó. Então, traduzindo a frase, seria não ter avó. Mas essa imagem aí realmente nos engana. Então, olha o que significa essa expressão. Não ser modesto. Então, essa tradução aí não tem muito a ver com o que realmente falaríamos traduzindo se não fosse uma expressão, obviamente. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, não, talvez? Não, tá tranquilo até agora. Ok. Tá tranquilo. Pessoal, olha só, agora nós vamos entrar em alguns textos, como eu havia dito. Esses textos são pequenos, um vocabulário fácil. Eu vou ler em espanhol, tá? Até depois eu gostaria de pedir aí pro Gabriel, não sei se mais alguém fala, para não ficar só eu lendo. A gente pode dar uma intercalada aí, outra pessoa lê também. Aí nós vamos fazer a interpretação desse texto, nós vamos fazer vocabulário das palavras que vocês realmente não conhecem, e aí também vou citando algumas regras gramaticais que nós temos aí, ok? Então vamos lá. Nosso primeiro texto aí, Revolución en la Arquitectura China. Em espanhol, o CH, ele tem som do tchê, tchererê, tchê, tchê lá, tá? Então é China que a gente fala. Levantar rascacielos en 19 dias. Então, vamos primeiro analisar o título desse texto. Vocês conseguiram entender esse título? Tem alguma palavra, alguma dúvida em alguma coisa? Revolução da arquitetura da China? Exatamente. E levantar rascacielos em 19 dias. O que vocês entendem por isso? Né? A palavra rascacielos, vocês conhecem? Quem conhecer pode falar, gente. Quem achar, eu acho que é isso, vai falando. É assim que a gente vai aprendendo. Lembrando Sinceramente, que... eu não conheço, não. Nunca ouvi falar. Acho que é arranha-céu. Muito bem, Ana Beatriz. São aqueles, né, edifícios grandes, aqueles prédios, por isso que chama rascacielos, né? Então, olha lá. Levantar rascacielos en 19 dias. Vocês conseguem assimilar isso? Vocês acham que isso é possível? Levantar prédios, edifícios em 19 dias? Olha o lugar que é. Acho... Não é no Acho Brasil. possível. Eles construíram o hospital em menos de uma semana? Super possível. Exatamente. Por isso que eu falo, a gente tem logo que analisar, interpretar o título primeiramente. Ó, eu vou ler em espanhol, tá? Aí, se tiver alguma palavrinha que vocês não conheçam, que vocês queiram perguntar, porque vocês sabem que a gente vai tentando fazer, quando a gente não conhece uma língua, a gente vai tentando fazer a tradução, né, por levantamento de hipóteses. Mas como vocês viram também, muitas vezes, que nem nas expressões, a gente não acerta. Mas eu vou ler em espanhol, vamos lá. Un rascacielos de 57 pisos no llama la atención en la China del siglo XXI.
salvo que se haya construído en 19 días, claro. Y eso es precisamente lo que ha concedido Broad Sustainable Buin, uma empresa dedicada à fabricação de purificadores de aire e de equipos de aire acondicionado para grandes infraestruturas de ahora que ha empenhado em liderar uma revolução com seu próprio modelo de arquitetura modular prefabricada. Como subraia su presidente Sun Yu, é uma fórmula econômica, ecológica, segura e limpa. Esse último término, además, lo utiliza tanto para referir-se ao polvo que se produz em la construção, como a los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas em adjudicações e permissos vários. Quero que nossos edifícios alumbrem uma nova era em la arquitectura e que se conviertam em símbolo de la lucha contra la contaminação e el cambio climático, que é a maior ameaça a la que se enfrenta a humanidade, sentencia. É como montar um Lego. Apenas hay subcontratação, lo qual ajuda a manter um custo baixo e um controle de qualidade estricto, e nos permite eliminar também a corrupção inerente ao sector, explica a vicepresidenta de BSB e responsável do mercado internacional, Rian Yan. Conseguiram entender o texto? Boa parte. Ótimo. Então, vamos lá. O que você, assim, quais as informações que você conseguiu absorver desse texto? Cri, cri, cri. E aí, pessoal, o que vocês conseguiram entender desse texto? Pelo que eu entendi, fala sobre um arranha-céu, né? Chama muita atenção a China no século XXI, que foi construída em 19 dias, que foi uma empresa muito dedicada a construções de purificadores de ar condicionado para grandes estruturas. Muito bem. Tem alguma palavra assim especial que vocês não conseguiram entender e que vocês acham que se vocês soubessem essa palavra faria diferença para vocês? Vamos fazer assim, vamos ler a questão, que é o que a gente sempre faz. Aí a gente, pela questão, a gente volta a analisar o texto. Pode ser? Vocês acham melhor? Sim, sim. Então vamos lá. Sim. Bom, a pergunta, ela sempre vem em português, tá, gente? Então, olha lá. No texto, alguns dos benefícios de se utilizar estrutura pré-moldada na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra límpia. Então, olha só. O que vai pegar aí para nós é essa palavrinha, límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura, aí olha só as alternativas. A, reduz o contingente de, eu ia falar em espanhol, reduz o contingente de mão de obra, inibe a corrupção na construção civil, facilita o controle na qualidade de obra, apresenta um modelo arquitetônico conciso, ou otimiza os custos da construção de edifício. Vocês conseguiram entender já? Já conseguiram achar a alternativa? Ou vamos voltar no texto? Pessoal, o que vocês acham melhor? Vamos achar essa palavrinha lá no texto. Então, olha só. Ela está primeira, segunda, terceira, na quinta linha. Então, olha lá. Vou começar a leitura no finalzinho da quarta linha. Olha lá. Como subraia su presidente,
sangue-u é uma fórmula econômica, ecológica, segura e limpa. Aí, olha só, o que chama atenção para a resposta dessa questão é aqui agora. Esse último término, que está se referindo a limpia, además, lo utiliza tanto para referir-se ao polvo que se produz em la construcción, como en los gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas em adjudicações e permissos vários. Então, vamos lá, olha só. Aí está falando o que acontece fazendo essas construções, né? Que é econômico, é ecológico, seguro e limpo. A palavra limpa significa limpo mesmo. Aí, olha só, esse último término, ou seja, a palavra limpo, ademais, gente, significa além disso, tá? Então, além de significar limpo, ela também é utilizada para além de ser utilizada para pó, que polvo é pó, ela também produz na construção como os gruesos sobres. Sobre, em espanhol, tem vários significados. O problema da língua espanhola é justamente esse, gente. Uma única palavra tem vários significados. Sobre pode ser dinheiro, pode ser envelope. Então, olha lá. Gruesos sobres que suelen circular, ou seja, que circulam por debaixo das mesas aí, né, de alguns chefes. Ficou claro essa parte do texto? Aí, voltando na questão, qual alternativa vocês acham que é? Lembrando que nós estamos analisando a palavra límpia. O que vocês acham? Além dela de querer dizer que ela limpa o pó, né, que não tem muito pó fazendo essas construções, qual o outro significado que vocês acham aí que ela pode ter? Ela inibe a corrupção na construção civil. Legal. Eu também entendi isso. Mais alguém pensa diferente ou pensa a mesma coisa? Não, eu penso a mesma coisa, seria mais a B. Ok, nossa, vocês estão craque, hein? Olha lá. Muito bem, alternativa B. Pessoal, se vocês tiverem dúvida em alguma palavra, em qualquer coisa, podem perguntar, ok? Agora nós vamos para o próximo. Alguém gostaria de fazer leitura? Olha que pequenininho. Gabriel, quer ler? Não quero não, professora, eu não gosto muito. É um pouco de vergonha. Alguém quer tentar? Quer se arriscar? Ninguém. Então, vamos lá, né? Vou ler também o próximo. Então, olha lá. Que es la ex solidária? O X em espanhol, ele é chamado de ex mesmo, tá? Então, o nome dele é ex. Quando a gente fala lá o alfabeto em espanhol, o nome dele é ex. Vocês sabem que toda frase interrogativa e exclamativa em espanhol, ela tem no início dela esse pontinho aí que todo mundo, a maioria fala de ponta cabeça, né? Que é o que a gente fala, o ponto invertido, e no final o ponto, vamos dizer assim, para nós brasileiros, o normal. Isso é uma regra da língua espanhola. Se eu não pôr no início, na frase interrogativa exclamativa, vai ficar errada a minha grafia, tá bom? Não tem uma regra exata, ou por que isso acontece. Alguns estudiosos dizem que é porque vocês sabem, os espanhóis, eles falam com muita entonação, né? Às vezes parece até que eles estão bravos. Então, dizem que é para fixar um pouco melhor a entonação. Mas não tem nada oficial a respeito disso. São só informações soltas mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, vocês já entenderam. Que es la ex solidária? Vocês conseguiram entender esse título? Sim, seria o que é a solidária X solidária? Isso. O que seria, então, a pergunta? O texto vai falar sobre o que realmente é esse X solidário, né? Mais uma coisinha aí para vocês. Em espanhol,
todos os pronomes interrogativos são acentuados. O único acento que existe na língua espanhola é o acento agudo. Não existe acento circunflexo, ok? Então, isso é uma regra. Todos os interrogativos são acentuados. Vocês sabem que cai a interpretação, mas às vezes também pode cair alguma perguntinha em relação a alguma regra, ok? Então, vamos lá. La ex solidaria es una ex que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando hagas la declaración de la recta. Es la casilla que se denomina fines sociales. Nosotros preferimos llamarla ex solidaria, porque al marcarla hace que un 7% de sus impuestos a programas sociales que realizan las ONG, porque se benefician los colectivos más desfavorecidos sin ningún coste econômico para ti. Porque no marcarla es tomar una actitud pasiva y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. Porque marcándola te conviertes em contribuinte acto solidário. De uma maneira geral, vocês conseguiram entender esse texto? Quais informações vocês conseguiram absorver? Pode falar informações soltas, não tem problema. A gente vai juntando e no final a gente chega a um acordo. Eu entendi. Eu acho que já assisti um documento. Oi? Pode falar, depois eu falo. Pelo que eu entendi, a X Solidária é tipo uma ONG que ajuda pessoas vulneráveis. E pelo que eu entendi na parte que 7% dos seus impostos são para ONGs. Legal. Algo mais? Pode falar. E quem ia falar, não dá para eu ver o nome. Então, eu acho que eu já vi um documentário sobre, falando que a sua declaração de imposto de renda, tipo, quando você vai declarar, ou no supermercado, eu não lembro, você marca lá, você diz para atendente do supermercado, alguma coisa desse tipo, a mandar o imposto do você está comprando para tal ONG, sabe? E aí, para destinar o dinheiro do imposto para aquela ONG para ajudar os desfavorecidos. Muito bem, eu não assisti esse documentário, mas é isso mesmo que acontece lá. Qual informação mais vocês conseguiram captar aí? Eu tenho uma dúvida quanto... Pode falar. Seria como uma ONG anônima, que pega os impostos e manda para ela e beneficia os desfavorecidos, como o Gabriel disse. Muito bem. Pode falar a dúvida. A minha dúvida é no seguinte, no início do título tem um ponto, seria um ponto de interrogação de cabeça para baixo? Qual que é o sentido dele? É o que eu disse para vocês. Em espanhol, toda frase interrogativa e toda frase exclamativa, no início, é obrigatório pôr o ponto ao contrário, de ponta cabeça. Se for interrogativa, obviamente, de interrogação, e se for exclamativa, obviamente, de exclamação. Na verdade, isso é uma regra da língua espanhola. Se nós não colocarmos, fica errado. O porquê exatamente, não tem. Tem-se especulações. O que acontece? Vocês sabem que os espanhóis, eles falam com sotaque assim, né? Que se é exclamativo, realmente eles falam exclamativo. Não é que nem nós, né? A gente fala, bom dia. Eles não. Buenos dias, tananã, parece que estão cantando. Enfim. Segundo alguns pesquisadores, eles dizem que é justamente para isso, para entonar mais quando vai falar. Mas não tem nada oficial, são só especulações mesmo. É uma regra da língua espanhola. Se nós não colocarmos, fica errado.
ok? Ah, sim. Muito obrigada. Por nada. Algo mais? Por uma coisa que eu entendi, assim, que eles beneficiam eles beneficiam as pessoas mais defasadas sem nenhum custo-benefício para a pessoa, tipo, ou sem nenhum custo econômico para mim. Isso. Muito bem. Eu ajudo, né, sem querer nada em volta. Ótimo. Ó, vamos fazer assim, vamos fazer que nem nós fizemos aquela hora. A gente vai para a questão e, se necessário, a gente volta para o texto. Então, olha lá. Alguém lê essa, ó, em português. Vamos lá, né? Colabora aí. Quem pode ler, por favor? Posso ler? Claro. As ações solidárias contribuem para o enfrentamento de problemas sociais. No texto, a ação solidária ocorre quando o contribuinte A. Delega ao governo o destino de seus impostos. B. Escolhe projetos que terão isenção de impostos. C. Destina a parte de seus impostos para custeios de programas sociais. D. Determina a criação de impostos para a implantação de projetos sociais. Ou E. Seleciona programas para beneficiar cidadãos vulneráveis socialmente. Alguém já tem alguma alternativa? Eu falaria C, que ela, pelo que eu entendi, ela destina 0,7% dos seus impostos para custeios sociais. Ok, muito bem. Mais alguém? Vai nascer também? Vai em outra? Pode falar. Se quiser que volta no texto, pode pedir que a gente volta, não tem problema. Não? Vamos Acho que ficar... é Oi? Acho que é a C mesmo. Ok. Vamos conferir então. Muito bem. Alternativa C, exatamente. Agora vamos lá. Vocês viram, eu peguei textos pequenos para a gente não ter, né, problema. E na verdade, às vezes vem um texto bem grande, mas geralmente são menores mesmo. Então, olha lá. Ele carpinteiro. Ele, já expliquei para vocês que é o artigo o. Então, significa que a palavra é masculina. Então, o que vocês entendem aí pelo título do texto? O carpinteiro mesmo. Vai falar sobre uma pessoa que trabalha nessa área. Muito bem, exatamente. Isso aí tá facinho, né? Então, vamos lá. Ninguém quer ler, né? Já sei, vou ler. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor de que árboles vienen, que edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un video y ve una película tras otra. No sabía que eras loco por cine, le dice el vecino. Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudar los muebles. E aí, conseguiram entender? Esse é um vocabulário mais fácil. Pelo que eu entendi na primeira parte, o Orlando parece que ele conhece as madeiras pela cor, tipo, quando foi cortada, de que madeira que é, de que tipo é e tal. Aí eu não entendi essa última parte que ele fala sobre estudar os mortos. Achei estranho em relação ao primeiro contexto do texto. Ah, tá. Então, na verdade, vamos lá, ó. Quando ele fala que ele reconhece lá a primeira linha, ó, reconoce las madeiras por el olor. Olor é o cheiro. Então, ele consegue reconhecer a madeira pelo cheiro de que árboles vienen,
Professora, mas você disse que os pronomes interrogativos tinham acento quando questões, só que aqui, quando eu quero me referir de que árboles vienen, para eles é uma frase, é uma pergunta indireta. Então, ela vai ter o acento também todas as vezes que for uma pergunta indireta. Não necessariamente eu preciso usar o ponto de interrogação. Então, ele conhece as madeiras pelo cheiro, ele sabe, olhando para ela, de que árvore ela vem, a idade que ela tem. Olha lá, olhando-las. Esse las é aquele complemento que eu disse para vocês que vem lá no finalzinho do verbo, tá? Olha lá, olhando para ela, ele sabe se elas foram cortado no tempo certo ou a destiempo. Destiempo é fora de tempo, tá? E ele adivinha os possíveis contratempos que pode acontecer com essa árvore. O que seriam esses contratempos? Se ela teve uma doença, né, alguma praga, enfim, ele sabe todos os contratempos que pode acontecer com ela. Vocês querem analisar o texto primeiro e depois a gente vai para a pergunta? Ou vocês querem ver a pergunta e voltar aqui? Queria ver a pergunta e depois voltar. Ok, vamos lá então, é que eu esqueço, vocês podem me cobrar. Nossa. Então, olha só. Quem pode ler essa, por favor? Está em português? Vamos, gente, para não ficar só eu falando. Vai lá. No conto de Galeano, a expressão, eu não sei ler muito bem espanhol. Aí eu falo, ó, ni le va, ni le viene. Encerra uma opinião a respeito de cinema que a desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. B. Contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. C. Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. D. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes e evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Já conseguem assimilar alguma coisa ou ainda não? A D? D. Eu pensei sobre filmes, que lá Ok. fala de filmes. Então, Tá. fiquei meio assim. Ó, para vocês entenderem melhor, tá no caminho. Eu vou voltar aqui. Então, olha só, eu falei só o primeiro parágrafo, né? Vamos lá para o segundo. Al cabo de tantos anos de trabalho, al cabo é quando eu quero dar fim a alguma coisa, né? Serve até para eu usar, por exemplo, el marido dio cabo a sua esposa, né? Uma expressão aí tão triste, mas enfim, quer dizer que ele matou a esposa. Então, dar cabo a alguma coisa é acabar com alguma coisa, finalizar alguma coisa. Então, ao cabo de tantos anos de trabalho, ou seja, depois de tantos anos que ele tem essa profissão, que ele exerce esse ofício, Orlando se ha dado el lujo é luxo, de comprar-se, olha lá o pronome lá no final, um bideu. Bideu pode ser vídeo, pode ser televisão. Televisão também pode ser televisión, tá? E B, uma película tras outra. Ou seja, película é filme. Então, ele vê um filme atrás do outro, tá? Então, ele trabalhou muito tempo, pegou um dinheirinho e se deu o luxo de comprar uma televisão para ele, um vídeo para ele. Aí, olha lá. Não sabia que eras louco por cine, le disse el vecino. Vecino, vizinho. Então o vizinho dele disse para ele: Nossa, eu não sabia que você era louco por cinema, né? Aí prestem bem atenção nessa última frase que aí a gente vai conseguir fechar tudo. E Orlando lhe explica que não, ou seja, ele diz que ele não é louco por filme, que ele não é louco por assistir televisão, né? Que a ele ni le va ni le viene. O que seria essa expressão? Olha bem. E Orlando lhe explica que não. Que a ele ni le va ni le viene. O que vocês entendem por isso agora? Acho que agora ficou mais ou menos, né?
Isso que para ele Nem tanto mais nem faz. menos. Exatamente, ele assiste o filme, mas para ele a história do filme em si, tanto faz. Pode ser o que for que ele não... Pero significa mas, gracias al video, puedo detener las películas para estudiar los muebles. Ou seja, graças aos filmes, ele pode detener, é quando você presta atenção, você fixa em alguma coisa. Las películas para estudar los muebles. Então, ele assiste filme não para saber as histórias, mas sim para estudar, os móveis. Muebles são móveis. Agora ficou fácil. Então, olha só. El carpinteiro. Então, ni le va, ni le viene. Ele não assiste os filmes por conta da história, e sim pelos móveis. Então, qual alternativa vocês acham que é agora? Letra E. Mais alguém? Alguma outra ou a mesma? Falaria E também. Aí também. Exatamente, pessoal. É a letra E. Então, vocês viram só? Olha lá. O texto, ele realmente nos leva a pensar que ele comprou o vídeo para ele assistir filme. Mas lá no finalzinho, ele deixa claro para nós que ele só assiste filme para ver os móveis que aparecem nos filmes. E por que ele quer ver os móveis? Porque ele é um carpinteiro, porque ele quer inovar a sua profissão. Então, por isso que evidencia, né, a devoção que ele tem pela profissão dele, ok? Então, vamos lá. Agora é um pouquinho maior, olha lá. Emotivo encontro em la universidad pública. O título dela é super fácil, né? Ninguém vai querer ler, já sei, vou lá. Vou ler mais devagar para compreender melhor. Então, vamos lá. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes en Nueva York e informó sobre la evolución del país, las políticas de gobierno, los avances y las cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación es un formidable sentimiento de nosotros, dijo Mujica. Comenzó su discurso relatando lo recorrido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no pueden cometer la agregación de descuajarle la vida. Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero estar acá, dijo. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias, con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir con más soltura, con más apoyo, dijo el presidente. Mujica se referiu a algumas críticas que recebem algumas políticas sociais. Nos acusam de que damos sem contrapartida. Nos dizem a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí razonó el presidente, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote. ¿Qué le basta pedir? Para trás, não arreglamos, arreglamos para adelante. Vocês acharam esse mais complicado? Foi tranquilo? O que vocês me falam? Mais complicado. Esse daqui tá um pouquinho mais, né? Mas vamos lá. De acordo com o título e de acordo com as palavras que vocês conseguiram assimilar, o que vocês conseguem me falar aí de informações? Que o presidente do Uruguai recebeu uma visita
e ele defendeu as políticas que ele está implementando no governo dele. Legal. Ó, eu esqueci, vou mostrar a pergunta, que eu esqueci que vocês gostam de ver a pergunta antes. Só que antes eu quero falar algumas regrinhas da língua espanhola que dá para eu falar nesse texto. Vamos lá. Lá no final da primeira linha, olha lá, Nueva York e informou. Na verdade, aí vocês estão vendo aí, que nem na segunda linha mesmo, avanças e cuentas. O E, em espanhol, quando eu quero usar entre palavras, é o Y, né? O IE, que é o Y. Só que, olha lá, E informou. Quando a próxima palavra começa com I, eu não posso usar o Y antes. Por quê? Para eles, isso chama-se choque de sonidos, ou seja, é um choque de sons. Então, eu tiro o Y, tiro o Y e coloco o E. Somente nessa situação. Se a próxima palavra, por exemplo, fosse higo, que é figo, H-I-G-O, né? Tem o H, mas o H em espanhol ele não tem o som, diferente do inglês ele não tem som nenhum. Então prevalece o som do I. Então seria E da mesma forma, ok? Isso acontece com a palavra o. O em espanhol significa ou. Então, por exemplo, se eu falo claro, oscuro ou claro, né? Claro ou escuro. Ok, eu uso o. Agora, se eu falo claro, o oscuro, porque a próxima palavra começa com o, tem o som de o. Então, eu não posso usar o o, eu vou usar o u, que nesse caso também vai fazer o papel de ou, mas é o u. Ok? Entenderam essa regrinha, pessoal? Nessas horas faz falta uma lousinha, né? Mas enfim. Aí, nós temos aí a palavra uruguaio, apoio. Em espanhol, é uma regra. Eu não posso deixar 3 vogais junto. Então, por exemplo, apoio. Se eu pôr o i, automaticamente são 3 vogais juntas. Então, eu não posso. Existem exceções? Sim. Quando vai acontecer isso em verbo, que precisa ficar 3 vogais juntas e o i precisa ser acentuado. Eu não posso acentuar o y. Então, nessa situação, eu deixo o i mesmo, ok? Então, essa é mais uma regrinha. Gente, qualquer dúvida pode perguntar. Na última linha, vocês viram, olha lá, le afanaste el bote, vírgula, ponto de interrogação. Em língua portuguesa isso não existe. Essa minha frase, ela pode ser grande, mas ela vai ser uma pergunta inteira. No espanhol não, é só aquele pedacinho que é a pergunta. Então, bota uma vírgula lá, olha lá, a frase continua. O que minúsculo, como se não tivesse aquele pontinho ali. Mas a minha frase interrogativa fica só aquela parte, ok? Mas vamos ver a questão e a gente volta no texto. Quem pode ler a questão, por favor? Quer que eu leia? Pode, claro. No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova York, o então presidente Mujica expressa o desejo de que os cidadãos que vivem no Uruguai apoiem as políticas públicas afirmativas. B. Integrem-se ao processo de globalização. Cultivem o sentimento nacionalista, ofereçam uma contrapartida à nação e tenham melhores condições de vida. E aí, vocês já conseguem chutar alguma ou vamos analisar o texto? Analisar o texto. Ótimo, voltou. Me deu dúvida. Analisar o texto. Então, vamos lá. Então, vocês viram, né? Murrica. Em espanhol, o J, ele tem som de R mesmo, tá? De 2 R, sai da garganta mesmo. Murrica. E o R e os 2 R's em espanhol é super fraco. Por exemplo, a muerte,
Nossa, ah lá, carregar. Então, o R, ele vibra, a língua vibra. E o J, não, sai da garganta mesmo, ok? Então, vamos lá. Ele, entonces, mandatário. Mandatário é líder, tá? Então, olha lá. Ele, entonces, mandatário uruguai. Então, o líder uruguai recebeu o carinho dos seus compatriotas residentes nos Estados Unidos e informou sobre a evolução do país, as políticas de governo, os avanços e as contas pendentes. Vamos lá, eu não sou muito adepta de traduzir assim, tudinho, né? Eu acho que a gente tem que traduzir o que a gente realmente não entende. O que mais aí que vocês não conseguem entender, que vocês acham necessário a gente traduzir para vocês entenderem a questão? Ou vocês querem que traduz tudo? Acho que querem, né? Como em ocasiões, né, similares, parecidas, se multiplicaram as mostras de respeito e emoção. Uma nação é um formidável sentimento de nós. Nosotros é o pronome pessoal nós, tá? Eu sei que em português nós é masculino e feminino, né? E em espanhol não. Nós temos nosotros, que é o pronome pessoal masculino, e nós temos nosotras, né? Que é o pronome também significa nós feminino. Dijo é disse. Quando eu quero me referir a algo que foi dito lá atrás, é dijo. Quando eu quero me referir a alguma coisa que ainda está acontecendo, não é que vai acontecer no futuro, mas que está acontecendo, alguma coisa que eu disse tem relação agora, eu vou falar disse. Então, olha só, ele começou o discurso dele, né, relatando o ocorrido das experiências das comunidades em exílio. Muitos de vocês echaram, o verbo echar, ele tem 1001 significado. Por exemplo, quando eu falo, me echa de menos usted. Me echa de menos, essa expressão significa que eu tenho saudades de alguém, de alguma coisa, tá? Então, olha só. Ustedes echaram raízes. Aqui no caso, ele está querendo dizer que eles deixaram raízes aqui, deixou alguma coisa. Hijos é filhos, que eles têm filhos e não podem cometer agregação, né, de cortar a vida, de abandonar. Eles têm que carregar com eles a nostalgia de estar lá, né, porém estão aqui também, vamos dizer assim, de coração. Nós estamos, né, em uma luta para melhorar as circunstâncias, com um sonho das gerações que vêm e podem vir com mais soltura, né, com mais chances, com mais apoio, disse o presidente. Aí Mujica, que é o presidente, se referiu a algumas críticas que receberam algumas políticas sociais. Nos acusam que damos sem contrapartida, ou seja, que a gente dá sem receber alguma coisa. Então, nos dizem a la gente, no hay que darle pescado. Ótimo aparecer a palavra pescado. Então, vamos lá. Pez, que é com Z no final, PZ, é o peixe quando está vivo, em espanhol, quando ele está vivo. Quando ele é tirado da água, que ele morre, ou quando ele é feito lá o prato para comer, é pescado. E o signo peixes é Piscis. Então, para vocês verem, uma palavra só, dependendo da circunstância, do contexto, tem outro significado. Então, olha só, nos disseram que a gente não tem que dar o pescado, o peixe, sem ensinar a pescar, né? Pensou, contestou o presidente. Mas, quando afastar-lhe la canha, lhe afastar-te el bote. Isso aí é uma expressão. Se nós fôssemos traduzir canha, só a palavrinha canha seria bengala. Ou também eu posso me referir à vara. Então, olha lá, quando eu vendi
a canha, no caso, a vara, eu também vendi o barco. Então, ele está querendo se referir que se eu vender a vara, eu perco o barco, ou se eu vender o barco, eu perco a vara, porque para ele aí um precisa do outro. Que lhe basta pedir? Ou seja, o que eu vou pedir para ele, né, para essas pessoas? Para trás no arreglamos, arreglamos para adelante. Arreglar, aí no caso, é voltar e ir para frente. Só que arreglar também pode ser o verbo presentear, tá? Dar um presente a alguém. Agora ficou claro o texto para vocês? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá para a questão. Qual a alternativa que vocês acham que é agora? Letra A. A. Alguém pensa diferente? Eu falaria A também. Ó, eu acredito que o problema maior está nessas expressões. Olha lá, quando ele fala que não adianta ele dar o peixe para a pessoa e não ensinar ela a pescar, quer dizer, por exemplo, eu dou o peixe para a pessoa, mas não ensino ela a pescar. Ela comeu o peixe, pronto, acabou. Amanhã ela vai ter comida? Se ela não sabe pescar? Não. Não. Ela tem o bote, mas eu tiro a vara de pesca dela. Eu tô ajudando? Olha lá, já vou falar. A não é. Analisem as outras alternativas. Seria C, cultivar Aí, o nacionalista. Tem uma certa parte lá que ele diz que realmente a pessoa vai embora, mas a nacionalidade, o sentimento dela, do país, fica dentro dela, né? Mas, assim, a informação maior do texto, o que o presidente, né, deseja para os cidadãos dele que foram para Nova York. tenham melhores condições de vida? Muito bem, mas alguém vai na E? Letra E também, mas também poderia ser uma questão de globalização também, de alguma outra forma. É isso que eu estava pensando, entre a E e a questão da globalização. É uma linha de pensamento correta. Só que quando, assim, por essas expressões, essas frases aí, ele demonstra mesmo que ele quer, a E, eu não consigo ver o nome de quem falou a E, mas que ele quer realmente dar uma condição de vida melhor. Por mais que essas pessoas vão embora do país, mas que elas saibam sobreviver lá fora, que elas tenham, né, condições melhor, que o que elas aprenderam no país dela, que elas levem, mas que elas tenham uma condição de vida melhor, ok? Então, realmente, alternativa E. Pessoal, acho que agora vai ser o nosso último texto, tá? Desse aqui. Vamos lá. Então, vamos lá, ó. Aí, lembra que eu disse para vocês da expressão lá que nós vimos? Agora, essa vocês já sabem. De tal palo, tal astia, que é mesmo? Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Aí, coloquei esse texto, claro que foi proposital. Vocês acham que se nós não soubéssemos esse título, quero que vocês pensem assim, se vocês iriam entender o texto. Vou fazer a leitura. Quando Michael Acunha ingressou en la Academy of Cuisine en el estado de Maryland, ya hacía muchos soles que era un excelente cocinero. Es que sus padres, Manuel y Albita, fueron propietarios del Mesón Tico en Madrid y desde niño Michael no salía de la cocina. Ya graduado, trabajó en Washington, en Filomena,
entre outros prestigiosos lugares. Cuando su familia regresó a su país, Costa Rica, y abrió las tapas de Manuel al este de San José, la capital, pronto se les reunió. El éxito no se hizo esperar. Inmediata ampliación primero y luego en segundo restaurante, esta vez al oeste de la ciudad, con tablado flamenco y un alegre bar. Más de 25 tapas, clientes fieles que llegan una y otra vez y una calidad constante testimonian la razón de su éxito. De uma forma geral aí, do que fala esse texto? Tapas. Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre tapas. Quais as informações que vocês conseguiram pegar aí desse texto? Nada? Pessoal? Vamos lá. Que ele entrou no ramo da cozinha graças à sua família? Muito bem. Vamos para a questão, depois a gente volta no texto. Quem pode ler a questão, por favor? Só um, sem briga. Posso ler? Claro. O título do texto traz uma expressão idiomática. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Michael Acuna deve-se ao fato de ele ter A. Estudado em uma instituição renomada. B. Trabalhado em restaurantes internacionais. C. Abertos seu empreendimento individual. D. Voltado às raízes gastronômicas de seu país de origem. E. Convivido desde a infância no universo culinário da família. Já conseguem falar alguma alternativa? E. Que mais? Eu falo E também. Alguém tem outro palpite? Vou voltar aqui no texto. Tem alguma palavra do texto, alguma dúvida que vocês gostariam de me perguntar? Que eu nem fiz a tradução? Não? Bom, deixa eu, antes da gente voltar lá para a resposta, aqui na el éxito no se hizo esperar. Lá no finalzinho do texto, no penúltimo parágrafo. Quando eu quero me referir à primeira pessoa, é desse jeitinho aí que escreve, só que no lugar do o é e. Yo hice. Por exemplo, yo hice una pregunta a los alumnos. Agora faz de conta que um aluno me fez uma pergunta. El alumno me hizo uma pergunta. Então, isso aí confunde muito os alunos. Primeira pessoa, hice. Terceira pessoa, isso. Ok? Olha, aí, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre plural. Na penúltima linha tem a palavra fieles. Todas as palavras em espanhol terminadas em vogal, eu só acrescento S. Todas as palavras terminadas em consoante, eu acrescento ES, que nem no finalzinho aí da penúltima palavra, calidade. Para eu passar para o plural, eu vou acrescentar o ES, tá? Agora, olha ali, a palavrinha BES, que termina com um Z. Eu não vou, é uma consoante, mas eu não apenas coloco ES no final. Eu tiro o Z, isso é uma regra da língua espanhola. Eu tiro o Z e coloco o C. Obviamente, uma consoante, aí sim eu vou acrescentar ES. Então, a língua espanhola, para eu passar para o plural, nós temos aí essas peripécias. Bs, tiro o Z, isso vai acontecer com Ps,
com feliz. Eu tiro o Z, coloco o C, acrescento S. Conseguiram entender essa regrinha? Sim. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Então, a maioria disse a alternativa E e vocês acertaram. Ah, lá tinha uma que eu ia falar por conta... Aqui, na segunda linha, eu ia falar justamente do plural por conta disso. Sol é sol. Aí, quando a gente coloca o ES no final, na segunda linha, multisoles, significa muitos sols. Então, olha lá. Ya hacía muchos soles que era um excelente cozinheiro. É a mesma coisa quando eu quero falar muitos anos. Aí, né, quer dizer que faz muito sol. É uma expressão que eles costumam usar para dizer que já faz um certo tempo. Ok? Então, muito bem, alternativa E. Aí eu coloquei aqui para vocês uma mensaginha. Quero que você tenha muita suerte em sua vida. Mas nós não vamos... Só um minutinho que eu vou voltar a minha tela aqui. Parou de compartilhar ou ainda está compartilhando? Parou. Parou. Ok. Parou. Pessoal, então vamos lá. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Mesmo que não esteja aí, mas que seja alguma dúvida da língua espanhola e vocês queiram fazer, pode ficar à vontade. Nada? Alguma palavra que às vezes eu falei e vocês querem perguntar significado ou som? Sei que lá na prova, né, vocês não falam, enfim, mas isso é para a vida de vocês. Em português, nós temos esse, vamos dizer, mau hábito de, por exemplo, alto, né, com L. A gente pega lá e fala alto. A gente pega onde é L, tá com U. Em espanhol isso não existe. A língua sobe, vai no céu da boca e a gente fala alto. Onde é E, a gente fica com E. Continua a letra E, não é que nem em português. A gente fala, de dia, né? Não, é de dia. Onde é E, continua o E. Ok? É mais parecido com o povo do sul do que nós aqui. Pessoal, o que eu tinha preparado para vocês em língua espanhola era isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem ficar à vontade. Senão a gente vai fazer um intervalinho e a gente volta para falar sobre gêneros textuais. Alguma dúvida, alguma pergunta? Olha, eu vou... acho que tá tranquilo. Ok, muito bem, Bárbara. Agora eu consigo ver o nome de vocês. Ó, eu vou... Pode falar, Francis. A dúvida é, o espanhol que a gente está estudando, ele é o espanhol universal ou ele é um espanhol dialeto? Ó, na verdade, esse espanhol aqui que eu falei com vocês, ele é universal. As expressões, cada país tem a sua. Essas expressões que eu selecionei, esses textos que eu me referi, tá? Essas expressões que eu separei para vocês, é o espanhol da Espanha mesmo, ok? Cada país tem as suas, que é o que a gente chama de jergas, tá? Isso, muito obrigado. Oi? Muito obrigado pela dúvida. Por nada. Pessoal, algo mais? O espanhol que eu falo, gente, eu já havia dito, é o espanhol da Espanha, tá? Porque a minha vida inteira, tudo que eu estudei sempre foi o espanhol da Espanha. Ó, eu vou encerrar a gravação. Vocês não precisam sair da sala. Vocês permaneçam aí. Só desliga o microfone. Aí a gente faz 10 minutinhos de intervalo e a gente volta. Pode ser? Ou será que tem gente que vai entrar só 10 para as 9, hein? Só para o segundo horário. Mas enfim, a gente... Vamos combinar assim, ó. Nós vamos entrar 15 para as 9. Aí até a gente se organizar, se tiver que entrar alguém, entra. Então a gente vai ter 15 minutinhos de intervalo, ok? Só desliga o microfone, por favor. E por favor, a hora que a gente voltar, lembra para eu pôr para gravar novamente, que pode ser que eu me esqueça. Então vou parar aqui. Parar a gravação.